De sem-teto a celebridade internacional, Josephine Baker não só se provou um ícone em seu tempo, como um símbolo transgressor que usou de sua influência numa época em que isso parecia impossível. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um ícone da cultura pop. Nascida Freda Josephine MacDonald em 3 de junho de 1906 nos Estados Unidos, Josephine era a filha mais velha de uma família muito pobre. Além de catar comida do lixo com os irmãos e furtar carvão que caía das fábricas para aquecer a família, Josephine cresceu numa época extremamente racista. Não raro, ainda criança, ela presenciou revoltas, enforcamentos e incêndios causados por brancos em bairros e comunidades negras. Como muitas de sua época, aos 13 anos, ela já estava casada, mas o casamento durou menos de 1 ano e Josephine continuou trabalhando em casas de famílias ricas, onde sofria inúmeras violências. Foi nesse período que ela se uniu a artistas de rua para descolar um dinheirinho e começou a dançar, segundo ela própria, para se manter aquecida. Chegou até a viajar pelo país, por onde conheceu e se casou com outro cara, aos 14 anos. Como no início ela não sabia dançar direito, Josephine improvisava no meio dos shows, momentos de comédia, movimentos engraçados ou bobos, e o que poderia ter sido muito ruim acabou se tornando seu diferencial. Ela ficou popular e ganhou apresentações pela Broadway, onde por um tempo foi a corista mais bem paga do teatro de revista, o que chamou a atenção da socialite Caroline Reagan. Caroline tinha planos de levar para Paris um pouco da autêntica cultura negra americana, e foi assim que Josephine largou tudo. A única coisa que levou foi o sobrenome Baker do marido, antes de partir em 1925 para a Europa. O que eu vi primeiro? Homens e mulheres se beijando nas ruas. Na América, você era mandado para a prisão por isso. Ela diria sobre sua chegada na França. Essa liberdade me divertia. Nos teatros, as mulheres podiam se apresentar sem roupa. Eu não podia acreditar. Então, comprei dezenas de fotos de mulheres nuas. Embora, obviamente, a França também fosse racista, tentava um pouco integrar seu povo negro. Um dia, percebi que morava em um país onde tinha medo de ser negra. Era um país reservado aos brancos, lembraria Josephine. Na época, ela só tinha 19 anos. Adormeci com a ideia de conquistar Paris. Eu definitivamente queria seduzir toda a capital, diria ela sobre esse tempo. E, de fato, conseguiu. Logo em suas primeiras apresentações, Josephine surgiu seminua e conquistou o público. Sua dança, apelidada de a dança selvagem, brincava com o erótico, o artístico e o cômico, num figurino que consistia de nada menos que um colar e uma saia feita de bananas de mentira, visual que viraria sua marca. Para a sorte dela, aquilo coincidia com a exposição das artes decorativas do país, de onde surgiu o termo Art Deco, e que tinha como propósito renovar o interesse dos outros pelas formas étnicas da arte, como a arte africana. E Josephine chegou no momento certo para representar um aspecto dessa moda, afinal, ela era criativa, enérgica e sem medo de ousar. Em 2 anos, ela se apresentou uma centena de vezes, saindo inclusive em turnê por outros países europeus, bem aclamada pela crítica e lotando cada show. Ela não demorou então a arriscar as telonas e foi a primeira mulher negra a estrelar um grande filme, Sereia dos Trópicos, filme mudo do final de 1927. E no filme, ela tem um interesse amoroso num homem branco, algo que em seu país seria impossível. O filme foi um sucesso e aumentou o interesse do público por Josephine. Em 31, ela também se arriscou na música e lançou a bem-sucedida Jaduz Amour, onde dizem que insinuou sua bissexualidade. Fato é que a Europa dos anos 20 e 30 do século passado andava bem à frente de seu tempo nesse quesito, e Josephine abraçou isso com força. Não sou imoral, sou apenas natural, teria dito ela durante uma turnê na Alemanha, onde gostava de curtir umas orgias na República de Weimar, lugar conhecido por sua liberdade sexual da época. Ainda na década de 30, ela apareceu em mais 2 filmes, Zuzu, de 34, e Princess Tantan, de 35, e tudo isso fez de Josephine
Josephine Baker uma inesperada musa para diversos artistas, de pintores cubistas como Picasso a escritores como Ernest Hemingway, que a chamou de a mulher mais sensacional que alguém já viu ou um dia haverá. No início, contra a sua vontade, Josephine criou números que atendiam às expectativas dos brancos da plateia, ou seja, sua dança era caricata e sensual, com ela se despindo. Afinal, era o que esperavam de uma mulher negra. Mas assim que se firmou, a artista estudou canto e virou uma verdadeira diva, com uma voz potente, descendo de escadas em vestidos chiques, com seu próprio clube e convites para teatros renomados. Ela tinha até a própria chita de estimação, com a qual passeava pelas ruas francesas e se tornou na época uma das mulheres mais fotografadas e bem pagas do cenário. E foi confiando nesse sucesso que ela decidiu fazer uma turnê ao seu país natal por volta do ano de 35. Mas ao chegar nos Estados Unidos, Josephine Baker recebeu uma enxurrada de críticas pesadas e foi impedida de se apresentar corretamente. Afinal, continuava negra e o país tinha rígidas leis de segregação. O que ela fez então? Voltou para a França e se naturalizou francesa. Em 37, ela se casou com um rico industrial e 4 dias depois já estava com seu passaporte francês e um acento na primeira letra E de seu nome. Mas nesse período, aconteceu algo também muito sério com o que se preocupar: a Segunda Guerra Mundial. Assim que o Serviço de Inteligência Militar francês anunciou que precisava de um espião, Josephine não viu problemas em aceitar a missão. Ninguém pensaria que sou uma espiã. Ela ria quando lhe avisavam que aquilo era perigoso. Assim, a artista disfarçou um agente secreto como seu mestre de balé e, usando de sua profissão, frequentou festas nas embaixadas italiana e japonesa, onde colhia informações que escrevia nos braços e mãos ou em tinta invisível nas partituras da banda. Josephine chegou a contrabandear judeus europeus para o Marrocos e seduziu membros da realeza e oficiais, como o líder marroquino Tammy El-Glaoui. Dizem que quando ela quase morreu de peritonite é porque foi envenenada por esposas de Tammy. Quando a guerra acabou, Josephine tentou de novo ganhar o reconhecimento de seu país e foi novamente boicotada e perseguida, sendo rejeitada por 36 hotéis por causa de sua cor. Como vingança, ela abraçou com tudo o ativismo. Primeiro viajou pelo país usando nomes falsos, então denunciava o modo como era tratada em revistas francesas. Também deu palestras em universidades dos Estados Unidos e fez uma turnê de sucesso pela América Latina, em especial Cuba. E lembrem-se, nesse período os Estados Unidos viviam o pânico comunista, então eles rapidamente fizeram convites agora interessados nela e oferecendo altos salários. Josephine recusou todos os convites e impôs a condição de que só pisaria nos Estados Unidos se o público de seu show não fosse segregado. Não posso trabalhar onde meu povo não pode ir. É simples assim, disse ela. E eles acataram. E não só isso. Do dia pra noite, críticas positivas surgiram, dizendo que ela era o maior ato já visto. O jornal New York Herald Tribune até escreveu: ela anda como Mae West, canta como Edith Piaf e agita o cabelo como uma fusão entre Carmen Miranda e o edifício Empire State. Mas óbvio que aquilo também colocou Josephine no mapa das ameaças nacionais do governo. Isso porque ela não reservava suas exigências só aos seus shows, mas andava pelo país exigindo trabalhos iguais para pessoas negras e atiçando os outros a cobrar o mesmo. Para completar, ela se metia até em casos judiciais, defendendo e bancando famílias negras acusadas de crimes sem provas. Colunistas então passaram a dizer que ela incitava revoltas, devia ser comunista e precisava ser detida ou boicotada. Afirmaram até que ela defendia Mussolini, o fascista italiano. Josephine Baker, porém, nunca se abalou com nada disso. O irônico é que os Estados Unidos não tinham nem como agir contra ela, como faria com Eartha Kitt 20 anos depois. Isso porque Josephine agora era cidadã francesa e tida com autoestima pela França, sendo inclusive condecorada na época e depois com altas honrarias.
Nesse período, ela já estava com outro marido, o musicista gay Ju Buyan. É aí, já nos anos 50, que os dois decidem adotar crianças de vários países e, não ironicamente, nomeiam sua família de A Tribo do Arco-Íris. A ideia era provar que pessoas de diferentes origens podiam viver juntas em harmonia, e assim eles adotam 12 filhos, algumas francesas, mais uma marroquina, asiáticos, latinos, um da Coreia, um da Finlândia e outro da Costa do Marfim e Argélia. Até aí tudo bem, a questão é que Joséphine abrigou todos num humilde castelo do século XV, no interior da França, rodeados por um zoológico, e onde turistas passavam a todo momento. Então, sem surpresa, um dia um macaco arrancou uma das crianças do berço. Oi, se você chegou até aqui e gosta do nosso trabalho, a gente quer convidar vocês a conhecerem o Apoia-se, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. A partir de R$5 você já pode ajudar o canal, e todo o valor arrecadado por lá é revertido para a manutenção do Sociocrônica. Muito obrigado pela atenção, pensa aí com carinho, agora vamos continuar o vídeo. Nos anos 60, porém, ela já não conseguia manter esse estilo de vida e recebeu ajuda de figuras como Brigitte Bardot, Jaja Garbo e até o Papa Paulo VI. Mas Joséphine perdeu a mansão e dessa vez foi ajudada por ninguém menos que sua amiga expatriada, Grace Kelly, já princesa de Mônaco. Grace conseguiu uma casa em Mônaco para eles e pagou para Joséphine se apresentar em sua gala anual da Cruz Vermelha. É Grace Kelly junto com o príncipe que bancam, já na metade dos anos 70, um dos últimos shows aclamados de Joséphine, em comemoração aos 50 anos de carreira dela. O evento foi um grande sucesso e contou na plateia com figuras como Mick Jagger, Diana Ross e Liza Minnelli. Mas depois da estreia, Joséphine Baker se sentiu mal e dias depois foi encontrada desmaiada em sua cama. Reza a lenda, rodeada de jornais com críticas exaltando seu retorno. Mas ela já estava em coma por ter sofrido uma hemorragia cerebral e morreu em 12 de abril de 1975 aos 68 anos. Seu funeral foi um caos, considerado um dos grandes eventos da época. Embora tenha um legado nos palcos, mais de 10 filmes, nenhum deles em Hollywood e várias canções, seu maior ato sempre foi o ativismo. Na verdade, poucas foram as lutas que ela não comprou. Joséphine teve tretas com o FBI, marchou pelos direitos civis com Martin Luther King, se envolveu com a Liga Internacional contra o Antissemitismo e se meteu em problemas até com o governo de Cuba. Como o espírito de espiã não saiu dela, dizem que salvou Fidel Castro de uma tentativa de assassinato. Como ela soube da informação, ninguém sabe dizer, mas porque se arriscava tanto, ela mesma já tinha declarado. Vocês sabem que sempre escolhi o caminho difícil, disse Joséphine Baker certa vez num discurso. Nunca escolhi o caminho mais fácil, mas à medida que envelheci e sabia que tinha o poder e a força, escolhi aquele caminho pedregoso e tentei suavizá-lo um pouco. Eu queria tornar mais fácil para você. Eu quero que você tenha uma chance como a que eu tive. Oi, sócios! E agora, em 2021, a Joséphine Baker ela foi homenageada pelo governo francês. Ela entrou para o famoso panteão de ícones franceses. Ela se tornou a primeira mulher negra a entrar para esse panteão e a sexta mulher. Ela ficou ao lado da Marie Curie, a fisicista. Então é óbvio que esse vídeo não mostra tudo que a Joséphine fez ou porque ela é um grande ícone. Tem só apenas uma pincelada. Espero que vocês tenham gostado. Então a gente vai colocar uns links na descrição caso vocês queiram conhecer mais sobre a Joséphine Baker. Tem um livro sobre ela que está na biblioteca virtual do arquivo.org. Ele foi escrito por alguém que não era um filho oficial, não era um filho adotivo oficial da Joséphine Baker, mas ele assumiu o nome dela e ele conviveu com ela e ele escreveu o que é considerada uma das maiores biografias sobre a Joséphine Baker, que é essa aqui, que é a The Hungry Heart, e ela está disponível de graça na biblioteca virtual. Então eu recomendo vocês lerem e conhecerem mais esse ícone. E aqui pelo YouTube mesmo tem um documentário sobre a Joséphine Baker de 1 hora e pouco. É só jogar na busca Joséphine Baker documentário que vocês vão achar. Não tem legenda em português, só tá em inglês. Mas quem quiser conferir, fica a dica. Temos um vídeo da Artakit também aqui no nosso canal, vai ficar aqui na descrição desse vídeo para quem quiser conferir. Se quiser continuar contribuindo com o nosso canal, a gente tem o nosso Pix e tem um Apoia-se que foi mencionado no meio desse vídeo. Nos sigam nas redes sociais também. Muito obrigado pela presença e até o próximo conteúdo. Tchau!